Graça e paz, pessoal, tudo bem? Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para nós comentarmos mais uma lição da nossa revista Juvenis, né? O que vem por aí. E nós hoje vamos falar nesta aula da terceira lição que traz o tema aí, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Que tema formidável, gente. Que tema extraordinário. Eu convido você, se não é inscrito, tá? Dá uma pausa no vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, as suas perguntas. Se chegar no final do vídeo e você não tiver ou não tiver sanado as suas dúvidas ou tiver alguma pergunta a mais a ser feita, por favor, manda para mim nos comentários para eu poder estar enviando para vocês as respostas, tá? Poder ajudar vocês mais um pouco. Nosso vídeo aqui vai ser bem mais objetivo para a gente ganhar tempo, tá bom? Lembrando que você precisa estar matriculado na escola bíblica dominical da sua igreja, isso é muito importante, é edificante para a sua vida cristã e para o conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Tudo bem? Então, vamos ao nosso tema de hoje. Nós vamos falar especificamente sobre o arrebatamento. Ah, Jason, mas aí está escrito a segunda vinda de Cristo. Sim, porque a segunda vinda de Cristo, ela é em dois eventos, né? Nós temos aí dois eventos que ocorrerão simultaneamente, né, uma após a outra, acredito assim, e ela será, o arrebatamento é uma dessas fases, né, se não a primeira dessas fases da segunda vinda de Cristo, né? Então nós vamos hoje falar sobre isso, sobre o arrebatamento, e nós queremos aqui abordar mais ou menos o que é o arrebatamento. Você já ouviu falar a respeito disso? Você consegue compreender um pouco o que é? Você consegue crer nessa promessa, nessa palavra? E nós vamos aqui, de acordo com a lição, aprender um pouco mais a respeito desse tema que é de suma importância, gente. E eu sei que, assim como eu, você também já enfrentou pessoas duvidosas, se questionando se isso realmente é uma verdade ou se isso não é apenas uma ideia utópica, né? Uma ideia apenas do nosso pensamento, algo irreal, algo que na verdade não vai acontecer. Se você enfrentou esse tipo de questionamento, fica em paz, tá? Nós precisamos estar firmes com a palavra, agarrados na Bíblia Sagrada e crendo que não é uma palavra dita por qualquer pessoa. Quem prometeu que haveria de retornar segunda vez, agora para resgatar a sua igreja, né? E para julgar os vivos e os mortos, né? A julgar todas as nações, melhor dizendo, foi o próprio Senhor Jesus. E aí nós já podemos aí já falar do primeiro tópico, né? Que vai deixar isso muito claro, isso bem nítido para a gente aí. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela testifica, ou seja, ela dá testemunho de que Cristo irá voltar. Isso aí é nítido, isso aí é uma realidade incontestável. Em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ter o testemunho bíblico de que Cristo há de retornar, tá? Essa profecia, essa promessa, ela foi uma realidade estabelecida para a igreja de Cristo, tanto pelos profetas, como a gente vai ver, a gente consegue ver aí na lição, né? O testemunho dos próprios profetas, lá em Zacarias, por exemplo, capítulo 14, versículos 3 ao 5, que está escrito: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o Senhor... Fugireis pelo vale dos meus montes,
porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Aqui nós temos, obviamente, claramente, uma profecia escatológica e não messiânica, né? Não está falando sobre o primeiro advento de Jesus, porque alguém pode se questionar, mas já que é os profetas, não estaria falando sobre o primeiro advento? Não. Aqui está falando propriamente dita do dia do Senhor, que é realmente quando o Senhor virá para julgar as nações. E isso nós podemos ver, porque o texto termina nos falando lá no versículo 5 que ele virá e com ele virá todos os seus santos. Aqui não são anjos, são santos. Então nós entendemos, né, que é um texto voltado, é um texto escatológico, fala do segundo advento do Senhor. Nós também temos lá Ezequiel, por exemplo, né? Ezequiel também, capítulo 21, versículos 26 e 27. Assim diz o Senhor Deus, tira a diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína. As ruínas a reduzirei, e ela já não será até que venha aquele a quem ela pertence de direito, e a ele a darei. Aqui também é uma profecia apontando para o segundo advento do Senhor, gente. Então, se a gente parar para analisar bem os contextos proféticos do Antigo Testamento, é muito nítido que há uma importância, um número muito maior de previsões da segunda vinda do Senhor do que da primeira. Então, até o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, né, eles fazem alusões proféticas diretamente a esse segundo advento do Senhor, que sempre, eu vou já abrir essa ideia para vocês, sempre esteve nos planos de Deus. Não é um plano B que Deus teve. Isso sempre esteve nos planos. Nós temos aí também o testemunho do próprio Cristo. E deixa eu abrir um parênteses aqui antes do testemunho de Cristo, porque também existe o testemunho de João Batista, né? Alguns teólogos entendem que quando João Batista está fazendo a declaração lá em Lucas 3, versículos 3 ao 6, João não está falando do primeiro advento de Jesus. Ainda que sim, João Batista foi aquele que veio, foi profetizado pelo profeta Isaías, que viria para preparar o caminho ao Messias, né? Do primeiro advento de Jesus aqui na Terra. Só que alguns teólogos entendem que o texto que João, a menção que João faz no capítulo 3 de Lucas, versículos 3 ao 6, João está falando do segundo advento de Jesus também, né? Possivelmente por causa do seu contexto de que todos os outeiros serão abatidos e tudo será nivelado, né? Os caminhos tortuosos serão retificados e assim por diante. Então a gente entende-se que isso é uma ação exclusiva do que acontecerá no segundo advento. Não obstante disso, nós também temos o testemunho do próprio Cristo. Não foi apenas os profetas ou João Batista que falou sobre esse segundo advento. O próprio Jesus nos prometeu em suas próprias palavras, né? Através dos discípulos, ele mencionando a igreja do Senhor, ele afirmou que ele retornaria para nos buscar. João capítulo 14, versículos 2 e 3, que são os textos aí conhecidíssimos nossos, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, é uma promessa direta do Senhor de que ele iria, mas ele iria retornar para nos levar para estarmos com ele.
Também, além do testemunho de Jesus, nós temos o testemunho dos próprios anjos, né? Atos capítulo 1, versículo 11, os dois varões ali, os dois homens, né, vestidos de branco ali, olhando para os discípulos, olharam para ele e disseram: "Por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, assim também ele virá do mesmo modo como vocês o viram subir, vocês o verão retornar também." Então fiquem tranquilos, ele vai retornar. E nós temos também o testemunho dos próprios apóstolos, tanto nos evangelhos, quando os evangelistas, né, retratam, refrisam, escrevem, né, reportam o que as palavras de Jesus a respeito da sua segunda vinda, Mateus, Lucas e os apóstolos em si, quanto também nós temos Paulo, nós temos Tiago, que vão fazer alusões diretas a respeito da segunda vinda de Jesus. Como, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7, Tiago vai nos alertar dizendo: "Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas." Então, Tiago testifica que nós precisamos ter paciência até a vinda do Senhor. Pedro, né? Pedro, a gente também tem testemunho nas epístolas de Pedro, nas epístolas de João. Paulo, texto conhecido aí nosso, né? E a revista até se utiliza dela lá no início. Primeira carta a Tessalônica, capítulo 4, versículos 13 ao 18, né? Onde ele vai nos falar a respeito disso, dentre outros diversos textos. Isso aqui é só alguns textos para gente, só para a gente poder entender que há um testemunho. Foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, ainda antes do primeiro advento de Jesus. Foi profetizado pelo João Batista, foi profetizado pelo próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus nos prometeu. Então, se a gente apagasse todos os outros, a palavra do Messias, do Senhor, ela já valeria, porque ele não mente. Então ele já nos deixou claro que ele voltaria, os apóstolos confirmaram isso, os anjos confirmaram isso, né? Se não servir os anjos lá de Atos 1, 11, pode ir lá em Apocalipse, nós vamos ver que todos eles testificam de que Jesus haverá de voltar. E é interessante que quando falamos da segunda vinda de Jesus, que o que nós precisamos saber é que ela não tem hora marcada para acontecer, né? Nós sabemos que pode ser agora, pode ser enquanto você estiver vendo esse vídeo, ou talvez eu nem termine esse vídeo aqui e antes de eu postar para vocês, o Senhor já voltou. Então, assim, é algo que não tem uma data marcada, né? E a gente sabe que muitos aí tentaram especular a respeito da data do fim do mundo, a respeito da volta de Jesus, e erraram drasticamente e continuarão errando quantas vezes eles tentarem cronologicamente marcar a data, datar a volta de Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus foi quem nos deixou muito claro. Assim como o ladrão que não avisa que virá para sua casa para te roubar, eu também vou, a minha vinda, a minha volta, quando o meu retorno para buscar a minha igreja, né, para reinar, será também de maneira súbita, né, verdadeira, real, vai acontecer, mas não tem data marcada, não tem aviso, avisando lá o convite, dia tal Jesus volta, não tem. Porém, Jesus nos deixou algo formidável que nos ajuda a compreendermos e aumentar a nossa esperança da sua vinda, de que ele realmente vem. Quais são esses? São os chamados os sinais da vinda do Senhor. Irmãos, isso é o formidável para nós, né? Porque mesmo nós não sabendo o dia e a hora que vai acontecer, Jesus deixou claro que sinais antecederiam a sua vinda. E por que esses sinais viriam antes dele? Exatamente para nos preparar,
para nos convocar a uma vigilância maior, para estarmos mais atentos, estarmos mais pacientes, mais firmados nele, mais confiantes, mais cheios de fé, de esperança, né? Executando o trabalho com mais vigor, com mais precisão, com mais eficiência. Então esse é o objetivo maior dos sinais que vão anteceder e que antecedem a volta de Jesus. Deixa eu só te atualizar a respeito de algumas coisas aqui. Primeiro, gente, a segunda vinda de Cristo vai ser real, tá? Ela vai ser pessoal e corporal. Existem hoje aí muitas seitas que negam a segunda vinda de Cristo como pessoal e corporal. Eles tentam dizer que o que Jesus disse, Jesus não disse, querem dizer o que ele disse. Eles, por exemplo, apostam e dizem que essa segunda vinda de Cristo ela ocorre nas manifestações sobrenaturais, nas ações do Espírito, quando o Espírito veio sobre a igreja. Então, eles tentam deturpar a ideia de que Jesus virá corporalmente e visível, gente, de maneira pessoal. Isso aí não é história da carochinha, foi ele mesmo quem nos deixou isso muito claro. Foi o próprio Jesus quem disse, ó, e os anjos, né? Lembra lá do testemunho dos anjos, Atos 1:11? Olha o que os anjos vão dizer. E eles perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, ok? Esse aí, é esse mesmo, não é outro, não é de outra maneira, é esse mesmo. Ele assim também virá assim virá do modo como vistes subir. Então, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele retornar também. Será de maneira pessoal. Ele mesmo virá. Jesus mesmo nos deixou isso claro. Foi ele quem disse, voltarei, eu voltarei. O apóstolo Paulo também declara, o Senhor mesmo descerá do céu. É o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus que os discípulos viram ser assunto aos céus. Então, quando toda vez que vai falar sobre a segunda vinda de Jesus, está falando exatamente dessa segunda vinda pessoal e corporal. Em quantas fases? 2 fases. Que fases são essas? A primeira fase é nos ares. Não são dois acontecimentos distintos, tá, gente? Não é uma volta dupla de Cristo. Não é que Jesus vai vir 2 vezes na sua segunda vinda, né? Mas trata-se de 2 estágios de uma só vinda. O primeiro estágio é nos ares, né? Que é o que Paulo vai falar em Tessalonicenses e Coríntios também, né? Trata-se do encontro com Jesus nos ares. Jesus virá nos ares. E essa vinda, esse primeiro estágio dessa vinda, ela é para os santos. E os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, depois seremos arrebatados para estarmos com ele nos ares. E aí Coríntios vai nos trazer a ideia principal desse arrebatamento, que é uma transformação do que é corruptível naquilo que é incorruptível. Então, essa primeira fase trata-se do arrebatamento. O mundo não virá, gente. O mundo só vai entender o que está acontecendo porque os crentes vão desaparecer, né? Os túmulos ficarão vazios, os túmulos dos crentes salvos, né? Ficarão vazios, as pessoas, os crentes salvos desaparecerão da face da terra, tá? As pessoas talvez não vão compreender, mas os desviados vão saber, a mensagem de alguma forma vai chegar. O mundo não verá essa primeira fase, esse primeiro estágio, porque esse primeiro estágio é exclusivo para a igreja, tá, gente? É interessante aí que esse encontro, né, fala desse encontro aí, a palavra encontro que Paulo vai se utilizar, é a ideia daquele encontrar para voltar junto, né? Então haverá um encontro com o Senhor nos ares para voltar todos juntos
com ele em glória, tá? E a segunda fase da segunda vinda de Jesus, né, é exatamente na terra, é a terra, em companhia de todos os santos. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 7 ao 9, olha o que está escrito: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna de destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, essa segunda fase, esse segundo estágio da segunda vinda, da volta de Cristo, vai se dar aí o início das relações com Israel e com as nações, né, com Cristo na qualidade de Messias e Rei, tá bom? Então são duas fases de uma única vinda, mas nós estamos tratando aqui hoje da primeira fase, que é a questão do arrebatamento, tá? Lembrando que é de maneira súbita, é iminente, vai acontecer, está próxima, tá? E como nós sabemos, como nós conseguimos identificar isso, Jason? Simples. Tópico de número 2 aí vai falar sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Jesus nos deixou muito claro em todo a sua parábola no Monte das Oliveiras, por exemplo, né? Nós temos de maneira muito clara Jesus nos dando diretrizes, nos falando a respeito dos sinais. Ele fala sobre sinais nos céus, haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, né? Lucas capítulo 21, versículo 25. Nós temos também sinais na terra. Lucas capítulo 21, versículo 25, também vai falar sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, sinais na terra, acontecerão sinais na terra. Que sinais são esses? Terremotos, pestilências, guerras e fomes, desassossego industrial, anarquia, transportes, né, tecnológicos aí se multiplicando, apostasia, sinais de intensificação comercial, sinais políticos e assim por diante. Então nós vamos ter diversos sinais nos céus e na terra também. Então esses sinais eles vão preceder a vinda de Jesus. Então aí nós temos aí corrupção, a lição vem trazer aí corrupção extrema, homens escarnecedores, guerras, fomes, terremotos, pestes, retorno e reorganização do Estado de Israel. Então todos esses sinais, eles antecederão a vinda de Jesus. E gente, olha que interessante é isso. Nós precisamos entender que os sinais da segunda vinda de Jesus estão agora se tornando tão evidentes e tão numerosos que está espantando a toda a humanidade. As pessoas estão ficando já espantadas, tá? Todos os dias, sempre, nós temos os jornais que fornecem aí diariamente os sinais do encerramento dessa dispensação. Então é algo iminente, algo real e que nós já estamos vivenciando há muito tempo já. A intensificação desses sinais e o surgimento e o cumprimento dos demais sinais que Cristo havia nos alertado de que haveria. Isso tudo só serve para uma coisa, gente. Primeiro, para confirmar de que Jesus realmente voltará e para deixar a sua igreja cada dia mais alerta. Tá bom? Então, tópico de número 3 aí, o que é arrebatamento da igreja então? Arrebatamento da igreja, como eu já disse, vou só repetir aqui, é a primeira fase, tá, da segunda volta de Jesus. E o que esse arrebatamento é? Esse arrebatamento é a tomada da força, né? A palavra arrebatar aí significa tomar a força, a tomada da sua igreja, a tomada dos crentes da terra. Jesus virá,
os mortos são ressuscitados e a igreja é tomada da terra para se encontrar com Cristo nos ares. E nesse arrebatamento, gente, como acontecerá e quando acontecerá? Acontecerá na segunda vinda de Jesus, quando Jesus vier nas nuvens para a igreja, tá? A primeira fase, Jesus vem para a igreja, e a segunda fase, ele vem com a igreja. A primeira fase, para a igreja, ele vem para nos tomar, nos transformar. Aí Paulo vai falar na carta aos Coríntios, seremos transformados, tá? Como é que essa transformação acontecerá? Eu não faço ideia, eu só creio. Eu sei que essa carne aqui vai ser transformada, eu não sei como é que vai ser, eu não sei qual vai ser a substância, eu não sei como é que vai ser o processo químico. O que eu sei é que eu não serei mais o mesmo, eu não sentirei dor, a minha carne não vai sentir mais dor, eu não vou ter mais nada, problema nenhum, enfermidade não vai ter lugar nesse corpo, a morte não vai ter domínio mais nesse corpo transformado que Cristo haverá de dar à sua igreja. O que eu sei é que nós seremos transformados, de modo que assim como ele é, nós o veremos, porque nós seremos semelhantes, né, com um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus, tá? Então, esse processo aí, o arrebatamento, ele é isso, é a tomada da igreja, a transformação da igreja para estar com Cristo e voltar com Cristo, tá? O arrebatamento é a primeira fase, é Cristo buscando a igreja para voltar com a igreja e reinar sobre a terra e julgar as nações, tá? O tópico de número 4 aí, mortos e vivos surgindo para uma nova vida. É exatamente isso, a segunda vinda de Cristo. Na primeira fase, é os mortos ressuscitando, né? Os crentes que morreram em Cristo. É o que eu disse aqui na lição de número 1, é a esperança, por exemplo, dos entes queridos, aqueles que tiveram seus entes queridos que partiram para a glória, é a esperança nossa de nos encontrarmos com eles, né? E estarmos para sempre com o Senhor Jesus, tá? Então, trata-se disso. O que é? É a tomada da igreja, a primeira fase da segunda vinda de Jesus. Quando acontecerá? Na segunda vinda de Cristo não tem data nem hora marcada, pode ser agora, pode ser nesse exato momento, tá? Para quem que é? Para a igreja, gente. Nesse arrebatamento injusto, não é arrebatado, né? Ímpio não é arrebatado, os ímpios mortos não são ressuscitados, esses só serão ressuscitados no final para serem julgados, tá bom? Então essa primeira ressurreição, ela só acontece para os justos, né? E o arrebatamento só para a igreja, e todos nós ressuscitados e aqueles que não morreram e foram arrebatados, nos encontraremos nos ares, nas nuvens dos céus com o nosso Salvador, né? E como acontecerá, gente? Eu não sei falar com você. Eu não sei te explicar se a gente vai ser transformado aqui ainda e depois subir, ou se enquanto a gente for subindo a gente vai sendo transformado. Eu não tenho ideia, mas eu consigo imaginar que vai ser um negócio sobrenatural e não tem descrição, gente. A gente vive não é pelo que a gente entende. Eu acho interessante isso. O crente não vive pelo que entende tudo o que Deus faz e como faz. A gente vive pela fé. Então eu creio, eu acredito que você que está me ouvindo também crê que vai acontecer. Essa é a nossa esperança. Quando vai acontecer, não sei, tá? Eu sei que os sinais estão aí, então cada dia que passa nós vamos vendo que Jesus realmente está às portas, está perto de voltar. E como vai acontecer eu também não sei, mas eu tenho esperança, eu tenho expectativa, eu tenho desejo para que isso aconteça, porque eu sei que vai acontecer de maneira gloriosa, com certeza. Tá? E nós estaremos com o nosso Salvador. Gente, a melhor parte disso tudo é que esse processo é só um processo para que nós estejamos para sempre com o Senhor nos ares. Depois dos ares nós vamos reinar com Ele. Depois que reinar com Ele, a gente vai para a nossa casa eterna com Ele. Tá bom? Que Deus em Cristo possa abençoar vocês. Lembrando, tá? Deixe as suas perguntas nos comentários.
É muito importante isso. Deixa aí sua pergunta no comentário. Eu preciso de uma complementação disso, eu preciso entender melhor isso. Manda aí nos comentários, eu respondo vocês, eu envio para vocês o material, tá bom? Com todo prazer. Mas participa aí, deixa o seu like no vídeo, isso é muito importante, ajuda o nosso canal. Se inscreva se você não é inscrito, se matricula lá na Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça disso, é muito importante participar, estar ativo lá na Escola Bíblica, porque te ajuda a entender muitas coisas. Deixe os seus comentários, o seu gostei, se inscreva e até a próxima aula, se Deus quiser.